Olá, eu sou a doutora Andrea Bowers, advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e sócia da Andrade Law Firm. Hoje a gente vai conversar sobre o visto EB1, também conhecido como visto de habilidades extraordinárias. Ele é um visto para pessoas que chegaram a 1% do topo da carreira e da área de expertise delas. Ele viabiliza que essa pessoa peça o Green Card sem precisar a ajuda de ninguém. Existem duas formas para você se tornar elegível, se qualificar para poder ter a possibilidade de pedir o Green Card através desse visto. Eu não estou me referindo ao papel que vem no seu passaporte, eu estou me referindo à classificação que é concedida a um candidato que o torna elegível para pedir o Green Card. Você precisa estabelecer uma relação que te qualifique a esse Green Card. E essa relação pode ser uma relação de família, de emprego ou uma relação que eu chamo de humanitária. É como se fosse uma relação de emprego, só que você não precisa de uma oferta de um empregador, porque como você prova que você tem uma habilidade extraordinária e que você vai trazer um benefício para os Estados Unidos entendem que é vantagem te conceder a residência permanente por conta desse visto. A primeira é se prova que você foi ganhador de um prêmio de reconhecimento internacional de grande repercussão. Olimpíadas, Prêmio Nobel, Copa Mundial, esse tipo de evento. A gente também consegue provar se você preencher 3 de 10 dos requisitos na lei. Primeiro, se você recebeu prêmios de repercussão nacional ou internacional, mas às vezes que não tenham a mesma abrangência como uma Olimpíadas, por exemplo. 2, se você foi convidado para fazer parte de uma bancada de júri ou se você foi convidado para julgar o trabalho dos outros e você de fato julgou esse trabalho e o seu voto computou para a aprovação ou negativa de quem estava sendo avaliado. 3, se você consegue provar que você publicou artigos originais científicos de arte ou de negócios. 4, se na mídia existem materiais publicados sobre você. Se eu tenho a publicação ou se há publicações sobre mim, é diferente. A primeira está falando se você escreveu um artigo que foi publicado. A segunda, eu estou me referindo a se você foi convidado para fazer uma entrevista, se você foi o assunto de alguma matéria, ou seja, se a sua habilidade ela é tão extraordinária que ela foi interesse de mídias de grande repercussão ou de mídias específicas para sua profissão. Blog de minha tia falando sobre você não conta. Tem que ser um meio de comunicação importante. Outro critério, se você conseguir comprovar que a sua remuneração é compatível ao de uma pessoa de habilidades extraordinárias. Se você publicou artigos, que não precisam ser artigos originais, podem ser artigos que foram publicados em revistas, jornais de grande repercussão. Se você consegue provar que você executou uma função ou um cargo de liderança ou um cargo crítico dentro de uma instituição de reputação ilibada. Por fim, se você consegue provar que o seu trabalho já foi exibido em alguma feira, em alguma comissão, se fez alguma exibição. As pessoas geralmente identificam que só qualificam artistas e atletas, mas a verdade é que existem categorias de pessoas que não são necessariamente famosas da forma que a gente comumente entende, que conseguem preencher todos os requisitos do EB1 e com isso se tornarem elegíveis e aptos para solicitar o Green Card. Então, você envia a evidência, você precisa apenas preencher 3 dos 10, a imigração precisa aceitar documentação de apoio para o que você está dizendo, é suficiente para demonstrar que você realmente consegue preencher esses 3 e aí você tem o seu EB1 aprovado. É a partir desse momento que você pode então ser um candidato para o Green Card. No momento que você pede a residência permanente, outros critérios de avaliação serão analisados para aí sim você receber o tão sonhado Green Card. Se beneficiam
o candidato principal, ou seja, a pessoa que prova que tem habilidade extraordinária, cônjuge e filhos menores de 21 anos. Ele pode ser feito tanto dentro dos Estados Unidos, através de um processo chamado ajuste de status, como fora dos Estados Unidos, através de um processo consular. Quando feito nos Estados Unidos, a pessoa pode solicitar o EB1 e o Green Card, o ajuste de status, ao mesmo tempo. Quando você está pedindo de fora do país, você necessariamente precisa separar esses processos. Então você pede primeiro o EB1, que é feito o pedido no USCIS, que é o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. E uma vez que esse EB1 ele é aprovado, ele é transferido para o NVC, que é o National Visa Center, que eu gosto de chamar de Centro de Distribuição de Processos Consulares. E com isso ele é enviado para o Rio de Janeiro, que é o único consulado brasileiro que tem jurisdição para emitir visto de residente, e aí você vai fazer sua entrevista lá no Brasil. A grande vantagem, você pode solicitar o Premium Processing. É uma taxa adicional que você paga à imigração que obriga a imigração a deliberar sobre o seu processo em 15 dias. Ah, doutora, mas essa Premium Processing eu não quero pagar não. Ok, então você pode esperar um ano e pouco para ter seu processo decidido, porque realmente a diferença é gritante. Quando você paga a taxa do Premium Processing, existe um comprometimento da imigração em deliberar o processo em 15 dias. Quando você não paga, você entra na fila dos processos onde não existe uma obrigatoriedade da imigração deliberá-los em um certo prazo determinado. É muito importante quando você tem uma carreira de sucesso e você tem uma certa notoriedade dentro do seu nicho, que você faça uma consulta com um advogado, porque muitas vezes, como o EB1 ele é visto como uma opção somente para artistas, somente para atletas, você acaba que perde a oportunidade de fazer um processo onde você tem a possibilidade de receber uma decisão em 15 dias por falta de conhecimento, por falta de informação. É muito importante que ele não seja descartado como opção só porque você acha que você não tem habilidades extraordinárias. Às vezes, o que você já conquistou é suficiente para demonstrar que você realmente está na categoria que te possibilitaria a receber um Green Card através de um pedido de EB1. Para maiores informações, você pode entrar em contato para que a gente bata um papo. Se quiser saber um pouco mais agora, basta ler as informações na descrição desse vídeo.